Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Azure Quantum. A ideia é entender como a Microsoft pegou um assunto super complexo, que é a computação quântica, e transformou num verdadeiro laboratório na nuvem, que está ficando cada vez mais acessível para quem desenvolve software. Pois é, a gente ouve muito falar que os computadores quânticos já são uma realidade. Mas e aí? Para quem é da área de desenvolvimento, a grande pergunta é: como na prática se coloca a mão numa máquina dessas para começar a programar? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, o ponto de partida para tudo isso é o que eles chamam de workspace. Pensa nisso como uma porta de entrada para o universo quântico da Microsoft. É o centro de comando, o lugar onde a mágica do desenvolvimento quântico realmente começa a acontecer. Basicamente, o Workspace funciona como um grande hub. Ele que gerencia a conexão do nosso código com diferentes hardwares quânticos, de vários fornecedores. Ele cuida da parte de segurança com o Microsoft Entra ID e organiza todos os dados no Azure Storage. O melhor de tudo é que é um serviço totalmente gerenciado, o que simplifica demais toda a complexidade que existe por trás. Resumindo bem, o Workspace é a nossa base de operações. É a partir dele que a gente vai gerenciar tudo, desde a escrita do código até a execução dele, seja num simulador, na nossa própria máquina para testar, ou num hardware quântico real lá de um dos parceiros. E o legal é que tem dois caminhos bem claros para começar. Se a ideia é só aprender, experimentar, desenvolver localmente, é só instalar o Quantum Development Kit no VS Code e pronto. Mas, se o objetivo é usar o poder de um hardware quântico de verdade, aí sim é preciso ter uma conta Azure para criar um workspace. Essa flexibilidade é ótima para quem está começando. Ok, já entendemos o ambiente, mas como a gente de fato conversa com um computador quântico? A resposta da Microsoft para isso é uma linguagem chamada Q-Sharp, que a gente lê como Q-Sharp. Ela foi projetada do zero, especificamente para escrever algoritmos quânticos. E como essa citação deixa bem claro que E-Sharp e Azure Quantum nasceram um para o outro. A linguagem não é só uma ferramenta isolada, ela é a ponte direta com a plataforma, feita para extrair o máximo de potencial do hardware. É uma combinação muito poderosa. E se a gente olhar um código em Q Sharp, à primeira vista, ele pode até parecer familiar para quem já programa. Tem operações, variáveis, só que a grande diferença está no que ele expressa: conceitos quânticos, como a alocação e a manipulação de qubits, que são, os tijolinhos da computação quântica. O Q-Sharp foi feito para ser uma linguagem moderna e robusta. Ela é fortemente tipada, o que ajuda a evitar erros e foi pensada desde o início para esse mundo quântico. Mas uma das maiores vantagens, sem dúvida, é a integração perfeita com Python. Isso permite criar fluxos de trabalho híbridos combinando o melhor do mundo clássico com o quântico. Certo, mas só uma linguagem não resolve tudo, né? Para a gente ser produtivo, precisa de um bom ecossistema de ferramentas. E é aqui que o Azure Quantum brilha. Vamos ver o que vem nesse cinto de utilidades. O centro de tudo é o bom e velho Visual Studio Code. Com a extensão do Quantum Development Kit, o VS Code se transforma na nossa central de desenvolvimento quântico. Dá para escrever o código, depurar, visualizar o que está acontecendo e, claro, enviar para ser executado, tanto localmente quanto na nuvem. E esse kit de ferramentas é bem completo. Tem simuladores locais que são essenciais para um desenvolvimento mais rápido. Tem o estimador de recursos, que é uma ferramenta incrível para calcular o custo de um algoritmo antes de rodar. E, fundamental, tem o visualizador de circuitos, que ajuda a gente a enxergar e entender o que o nosso código está fazendo. Beleza, temos o código, temos as ferramentas, agora é a hora da ação. Vamos entender como a gente transforma nosso programa em Q-Sharp num trabalho ou um job e manda ele para ser executado em algum alvo, seja um simulador ou um hardware quântico de verdade. O processo todo é bem estruturado. Primeiro, o trabalho é enviado. Daí, ele entra numa fila esperando a vez dele. Depois, ele é executado. E, por fim, quando termina, os resultados ficam disponíveis. O bom é que isso tudo é assíncrono, ou seja, dá para mandar o job e continuar trabalhando em outra coisa. E para acompanhar esse processo, de novo a interação com Python se mostra importantíssima. Com pouquíssimas linhas de código, dá para verificar o status de qualquer trabalho que a gente enviou, ver o nome, o ID e, o mais importante, se ele já terminou ou não. O resultado desse monitoramento é um JSON bem limpo e fácil de ler. A gente consegue ver o ID do trabalho, o nome que demos para ele, aqui MyPythonJob, o status succeeded, que significa que deu tudo certo, e até em qual provedor ele rodou. Todas as informações estão ali, bem organizadas.
Certo. Agora que a gente já entendeu o como, vamos falar do porquê. Para que serve toda essa infraestrutura afinal? Bem, o objetivo final é resolver problemas que hoje estão simplesmente fora do alcance dos nossos computadores clássicos. Uma das abordagens mais práticas hoje em dia é a computação híbrida. A maioria dos problemas do mundo real não é puramente quântica. Então, a ideia é usar um computador clássico como o cérebro da operação e só delegar as partes mais pesadas, mais difíceis, para um processador quântico. É a forma mais inteligente de usar a tecnologia hoje. E aqui tem um exemplo de altíssimo impacto: projetar novas baterias ou medicamentos. Isso exige simulações de moléculas super complexas, algo que é exponencialmente difícil para computadores normais. A computação quântica promete revolucionar essas áreas, acelerando a descoberta de novos materiais e tratamentos. E o Azure Quantum não serve só para o hoje, mas também ajuda a planejar o amanhã. Aquela ferramenta de estimar recursos permite que pesquisadores calculem, por exemplo, o que seria necessário para quebrar a criptografia com o algoritmo de Shor, e isso muito antes do hardware capaz de fazer isso de fato existir. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, né? A plataforma está aí, as ferramentas estão cada vez mais acessíveis, a porta de entrada para a computação quântica está aberta. A questão agora não é mais se vai acontecer, mas sim quando e qual será o próximo grande avanço. O laboratório está aberto. O que será que vai ser criado a seguir?